Aqui nós vamos falar sobre dois assuntos extremamente graves e a primeira informação que eu vou trazer aqui, eu confesso que vocês terão que ser muito fortes, porque, como vocês bem sabem, né, o Alexandre de Moraes liberou os áudios, as imagens da delação do Mauro Cid. Informação grave, gente, extremamente grave para trazer a partir de agora para todos vocês. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Como eu disse anteriormente, vocês terão que ser muito fortes, porque realmente é chocante, gente, que eu vou trazer as imagens que eu vou trazer e colocar aqui na tela para todos vocês. Na tela, gente, vejam só que interessante. Eu disse para vocês, né, gente, eu sempre vinha dizendo para vocês que a impressão que eu tinha de que o Lula, o sonho dele era ver Jair Messias Bolsonaro preso, né? E vejam só o que ele disse aqui nessa entrevista. Lula vê denúncia grave contra Bolsonaro, ó. E se for provado, deve ser preso. Porque o Lula, ele pensa assim, poxa, eu participei dos maiores escândalos de corrupção da face da terra, da política, né, do Brasil, né? Eu fui preso, fiquei tantos meses ali preso. E o Bolsonaro até agora não foi preso. Então, para ficar igual, né, eu acho, gente, tá? Que o sonho da vida do Lula é ver Jair Messias Bolsonaro preso. Vejam só. O que eu vi pela denúncia que foi publicada ontem é que é grave, é muito grave. Outro dia eu estava dizendo que o Partido Comunista Brasileiro foi perseguido durante quase 50 anos sem ter feito 10% do que a equipe do ex-presidente tentou fazer nesse país. Do que a equipe do Bolsonaro fez, gente, é ardiloso, meu Deus. For provado a denúncia feita pelo Procurador-Geral, Procurador-Geral indicado por ele, pelo Lula da Silva, tá? Se for comprovado que foi indicado pelo PGR, indicado pelo Lula, olha só o que ele diz. Feita pelo Procurador-Geral, da tentativa de golpe, da participação do ex-presidente do escalão de primeiro grau dele, o primeiro escalão dele, da tentativa de morte do ministro da Suprema Corte Eleitoral, da tentativa de assassinato de um presidente da República e do vice-presidente, é uma coisa extremamente grave. Eu tenho certeza que, se for provado, ele só tem uma saída a ser preso. Ele quem participou dessa quadrilha que estava não tentando governar, mas tentando tomar conta do país como se fosse propriedade privada. Obviamente que eu acho que eles terão o direito de se defender, terão o direito de dizer que é mentira, mas se for provado, não tem outra solução, senão ser condenado. Ser preso, né, gente? Esse é o sonho, né, do Lula da Silva, de grudar a pecha, né, na testa do Bolsonaro, ex-presidiário, assim como ele sempre escuta, né, por onde o Lula passa, gente, tá? Por isso que o Lula, muitas das vezes, não tem coragem de andar nas ruas. É muito comum lugares onde passe que tem multidão, muitas pessoas, as pessoas gritarem, né, ex-presidiário, coisa muito piores, assim. Então, para ele se sentir de igual para igual, né? Eu sou ex-presidiário, mas agora eu quero que o Bolsonaro também seja ex-presidiário. Para isso, a PF, o STF, algumas autoridades estão aí fazendo o trabalho na PGR, trabalhando para que isso aconteça. Aí, gente, tem um vídeo do Eduardo Bolsonaro que acabou de soltar uma bomba. Eduardo Bolsonaro acredita que Alexandre de Moraes perderá o visto americano e que o Brasil será alvo de sanções dos Estados Unidos. É factível a perda do visto. Ou seja, segundo o Eduardo Bolsonaro, ele acredita que sim, que o Alexandre de Moraes poderá perder o visto americano. Acompanhe para vocês entenderem. Realmente é uma situação que sempre que o Alexandre de Moraes ele fica encurralado, etc., ou tem alguma notícia negativa, como por exemplo aquelas matérias do Glenn Greenwald, etc., ele acaba dobrando a aposta, né? É sempre a maneira que ele utiliza para tentar se safar dessas situações. Só que agora ele está lidando com um inimigo que pode trucar, pode levar esse truco aí para 6, para 9, para 12. E eu também eu confesso, por tudo que eu escuto nas reuniões que a gente faz, né? Por tudo que a gente tem ouvido falar com a nova administração Trump, eu diria que é factível e a perda do visto. E a sanção também é algo que eu diria também, eu concordo, que é mais provável do que improvável de acontecer. Vamos ver aí o decorrer dos dias, mas eu também estou esperançoso por novas notícias, né? Não desejo maldade para ninguém, mas determinadas pessoas elas só vão conseguir ter um freio, já que elas não têm um freio moral e não têm um freio legal, né? Elas vão ter que ter um freio físico, né? E aí eu estou falando aqui com relação ao que os Estados Unidos pode fazer com relação a essas autoridades brasileiras que estão abusando do poder já faz um bom tempo, né? O freio, como a gente estava dizendo aqui, de lei Magnitsky, sanções OFAC, né? Congelamento de conta bancária, de patrimônio, enfim, e todo esse tipo de coisa. Aí, gente, as informações divulgadas pelo Eduardo Bolsonaro, né? E o Alexandre de Moraes dobra a aposta, né?
de tudo que vem vindo ali dos Estados Unidos aqui pro lado, né, do STF, do lado de autoridades aqui no Brasil, principalmente com relação ao Alexandre de Moraes, né? Essas ações, né, que foram anunciadas aí contra o Alexandre de Moraes por parte do Donald Trump, do CEO da Rumble, e o Alexandre acaba de tomar uma decisão, né, multou o X em mais 8,1 milhões de reais, ou seja, por mais que venham ameaças, o Alexandre de Moraes vai lá e dobra a aposta, peita de frente o sistema. Agora, onde isso tudo vai dar? O resultado pode ser este aqui que o Eduardo Bolsonaro acabou de anunciar. O Alexandre de Moraes pode perder o visto americano. É uma das sanções, punições que ele pode sofrer, segundo aqui a informação divulgada por Eduardo Bolsonaro. O perfil do ministro Alexandre de Moraes, a gente tem a imagem aí. Não acredito. Eu ia falar isso agora, e o João, na hora que falou do X, eu me lembrei que... Agora o Elon Musk vai vender o Twitter, então ele perdeu o Xandão. Olha lá, conta não existe tem mais. Não acredito. Você viu isso aí? Eu fui surpreendido aqui também. Fui surpreendido mais uma vez. Como o Elon Musk vai sobreviver depois de perder uma pessoa tão importante assim? Meu Deus do céu. O perfil do ministro do STF, Alexandre de Moraes, aparentemente foi desativado, né? Essa mensagem aí de que não existe. Geralmente ela aparece quando a própria pessoa deleta a conta, e até o momento nem o STF nem o Alexandre de Moraes responderam os questionamentos de diversos portais de imprensa aqui a respeito dessa desativação da conta e se ela foi por decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que, aí eu faço um gancho aqui, essa desativação da conta acontece em meio a esse atrito entre o ministro Alexandre de Moraes e o CEO do Rumble, aquela plataforma de vídeos norte-americana, o Chris Pavlovski, ele que vem tecendo críticas ao ministro nessa mesma rede social. Na quarta-feira passada, a gente tem até uma imagem disso, Pavlovski disse que a plataforma de vídeos não cumprirá o que chamou de ordens ilegais do ministro Alexandre de Moraes, e que, em vez disso, os dois vão se ver no tribunal. A publicação também ocorreu depois que a plataforma Rumble e a Trump Media and Technology Group, que pertence ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrarem com uma ação conjunta na última quarta-feira contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí a acusação é de que o ministro teria censurado a direita nas redes sociais de forma ilegal. Tá aí esse print dos dois posts do Chris Pavlovski, ele que é CEO da Rumble. O processo foi protocolado em um tribunal federal na Flórida, nos Estados Unidos. Essa ação se deu um dia depois da Procuradoria-Geral da República enviar uma denúncia formal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto envolvimento no suposto plano de golpe de Estado. Alexandre de Moraes, espertinho, né? Tá pagando o Twitter para não ser notificado pela justiça americana no seu Twitter. Está aguardando o quê? Uma carta rogatória para responder os processos em que a AGU vai te defender e a principal estratégia é ganhar prazo para terminar de implementar a ditadura aqui? Será que é isso, João? Porque a partir do momento que, ao invés dele emitir as ordens ilegais dele para os Estados Unidos, né, porque foi as ordens ilegais em processos sigilosos, foram através de e-mails. Ao invés de respeitar o procedimento correto, que seria a carta rogatória, né, uma decisão judicial de uma comarca, né, de uma cidade, nós chamamos no direito de comarca, de uma comarca para outra, é através de carta precatória. Então tem todo um trâmite para você conseguir enviar essas decisões. De um país para o outro, são cartas rogatórias. E o Alexandre de Moraes, com as ordens ilegais dele, né, acabou expedindo por e-mails, ao invés de respeitar o trâmite da carta rogatória. Então, se ele entende que poderia ser por e-mail, se ele notificou o Twitter, o X, através da própria plataforma da rede social, olha, na mesma linha, né, na mesma via, ele também poderia ser intimado pelos Estados Unidos, pela justiça americana, pelo Twitter, João. Estou fazendo uma leitura aqui como advogado. Aí ele vai e cancela o Twitter dele para quê? Para não consentir que estaria recebendo essas decisões americanas. Malandrinho, hein, Xandão? Tá sendo bem ligeiro, hein? Eu não acredito que... eu não lembro, João, acho que das outras vezes dele ter inabilitado o Twitter dele. Não é a primeira vez que isso acontece. E acontece num cenário de crise, né? Entre Moraes e Musk, agora Moraes e Pavlovski, com toda essa questão na justiça norte-americana. Borgo, a primeira vez que isso acontece. Mas não é bobinho, não. Isso aí é bem orientado, tá? Não é porque ele ficou bravinho, porque ele acordou, nossa, eu estou de mal do Musk, né? Até porque é um mal agradecido, né? Não é qualquer um que tem o perfil @Alexandre. Exato. Imagina, eu @Borgo, @Eduardo, né? Poxa, @Alexandre, né? Não é qualquer um, né, Xandão? Poxa, teve ali
uma força do pessoal lá na época, né? Então, isso aí não é por acaso, tá, João? Pode ter certeza que tem uma estratégia jurídica, principalmente agora com a defesa que ele vai ter que fazer nos Estados Unidos. Talvez, tá? É uma leitura que eu faço aqui como advogado, ele tenha excluído o seu perfil para não ser intimado das decisões americanas ou até citado através das suas redes sociais, assim como ele costuma fazer com as pessoas que ele persegue. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhem, tá? Explode esse vídeo o máximo possível que vocês puderem, dada a gravidade e a importância das informações que eu estou trazendo aqui nesse vídeo a partir de agora. Primeira notícia já na tela. A bruxa tá solta, gente, tá? O Alexandre de Moraes, o homem tá atacado, tá virado no giraia e decidiu hoje atacar até o Elon Musk. Braço direito do Donald Trump, dos homens mais ricos do mundo, gente, tá? Um dos homens mais poderosos do mundo, o Elon Musk, hoje entrou na mira do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Veja, assista a decisão bomba que o ministro do STF acabou de tomar. Notícia que acaba de chegar, Débora Bergamasco. O ministro Alexandre de Moraes manda multar o X em mais 8 milhões de reais por não fornecer dados a respeito do blogueiro Alan dos Santos. Theo Cury traz a informação pra gente. Exato, decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determina que a plataforma, por não ter concedido, informado detalhes sobre as publicações do Alan dos Santos, deve pagar uma multa de 8 milhões e 100 mil reais por não repassar essas informações. Isso vem desde o ano passado, em meio ao bloqueio da conta, o X também informou ao ministro Alexandre de Moraes que não tinha como passar essas informações. Isso vem desde outubro do ano passado. Moraes, na época, também determinou que a conta fosse bloqueada. Naquela ocasião, a empresa não enviou as informações, alegando que as operadoras do X não colocam dados de contas, não coletam dados cadastrais. Então, diante desse descumprimento, foi estipulada uma multa de 100 mil reais por dia. Em outubro do ano passado, vocês devem se lembrar, o próprio ministro Alexandre de Moraes determinou que fosse calculado o valor corrigido da multa que deveria ser paga pela rede social, e aí esse valor chegou a 8 milhões e 100 mil reais. O X recorreu, a decisão foi mantida pelo ministro Alexandre de Moraes, e aí agora o X tem de pagar esse valor a uma conta que foi indicada pelo ministro Alexandre de Moraes nessa decisão, uma conta do Banco do Brasil. A investigação não vai parar por aí. O ministro afirma na decisão dele, que uma decisão assinada nessa quarta-feira, no dia 19 de fevereiro, que deve ser encaminhado o processo para a Polícia Federal para que ela continue as investigações, para que ela dê continuidade a essa investigação. Lembrando que o Alan dos Santos está no exterior, está nos Estados Unidos. É interessante o seguinte, o timing em que essa decisão acontece, né? Primeiro que assim, eram multas diárias de 100 mil reais até que as informações fossem passadas, né? Só que aí teve um somatório de 8 milhões e 100 mil reais. Ok. E aí, esse valor acabou sendo congelado, entre aspas, porque houve uma série de recursos da empresa X, o antigo Twitter, para tentar recorrer dessa decisão, para tentar não pagar a multa. Ou seja, o X, depois que ele rejeitou essa decisão, o X disse rejeitou em 13/11, aí a X Brasil disse que sim, que vai efetuar o pagamento, e agora está intimando, então, a empresa a realizar esse pagamento. E esse pagamento é como? Imediato e integral, no valor integral de 8 milhões e 100 mil reais. E aí já indica uma conta, né, uma conta do Banco do Brasil, já para onde esse dinheiro deve ser encaminhado. E por que eu falo que é interessante o timing em que isso acontece? Esse documento, ó, vocês estão vendo, tá na sua tela, ele tá datado de 19 de fevereiro, ou seja, ontem. E aí, o que eu acho de curioso, o que eu acho que das coincidências da vida, ou não, é porque Alexandre de Moraes mostra que não está se sentindo ou intimidado em relação às ações, né? Ontem veio à tona essa história dessa ação, dessa denúncia da Rumble e do advogado de Donald Trump contra Alexandre de Moraes. Então você vê que é mais uma briga que ele compra, não abaixa a cabeça, e é um timing muito interessante, Yuri. Se a gente for parar para pensar, é curioso, né, gente? Por mais que venham, né, ameaças dos Estados Unidos, porque, como vocês bem sabem, ontem eu até postei aqui no canal, advogado do Donald Trump, tá? Assistam, porque eu postei esse vídeo do próprio advogado do Donald Trump, explicando os motivos pelos quais o Donald Trump, a empresa do Donald Trump, está processando, entrando com uma ação contra o Alexandre de Moraes. E além do Donald Trump, né, o CEO, o dono da Rumble, também está entrando com uma ação na justiça contra o ministro Alexandre de Moraes. Aí, no mesmo dia, e no caso foi ontem, o Alexandre de Moraes determina o pagamento de uma multa de 8 milhões de reais para a empresa do Elon Musk, do X, gente, tá? Informação atualizada aqui para todos vocês, gente, tá? Alexandre de Moraes não baixou a cabeça e tomou essa decisão, peitou, né? Peitou. Vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas horas e nos próximos dias. Tem mais informações com relação
a Donald Trump, gente, aquela questão da OEA. Lembra? O governo Trump diz que vai analisar relatório da OEA sobre liberdade de expressão no Brasil. Tá aqui novas informações, novos desdobramentos do que o governo americano vai fazer com esse relatório, que deve ser entregue em breve, do que foi dito, visto, falado e mostrado para os relatores da OEA aqui no Brasil, que ficou aqui durante uma semana, né? Vejam só o que pode acontecer. O governo dos Estados Unidos confirmou ao Metrópolis que vai analisar as conclusões do relatório da OEA sobre liberdade de expressão no Brasil. Na semana passada, após entrevistar Pedro Vaca durante sua visita ao Brasil, eu consultei o Departamento de Estado do governo americano para saber se eles estavam acompanhando a visita e tinham interesse no relatório final. A resposta veio hoje através da assessoria da Embaixada Americana no Brasil. A embaixada disse, abre aspas, a liberdade de expressão é um pilar essencial para uma democracia saudável. Vamos analisar as conclusões do relatório final. Cabe lembrar que Pedro Vaca esteve aqui no Brasil na semana passada, conversou com autoridades dos 3 poderes, conversou com representantes do judiciário, do governo e do legislativo e também com membros da sociedade civil. Eu o entrevistei quando ele entrava em uma dessas reuniões e ele disse que ficou muito impressionado com relatos que ouviu. We're listening to a lot of reports. Tá aí, gente. Então, segundo aqui, o colunista do portal de notícias Metrópolis, que entrou em contato, né, com o governo americano, sim, eles disseram que vão analisar o relatório sobre a liberdade de expressão no Brasil. Tá aqui as últimas informações. Tá aí, né, gente, um relatório muito, muito aguardado pelo povo brasileiro e pelo governo americano. Agora, gente, vamos começar a falar sobre o Bolsonaro. Por quê, gente? O ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar uma decisão sobre Jair Messias Bolsonaro. Para vocês entenderem essa informação que eu estou colocando aqui na tela, primeiro vocês precisam ver essa notícia. Ó. Bolsonaro pede 83 dias para apresentar defesa contra a denúncia da PGR, ou seja, depois da denúncia do PGR do Lula, né, do Paulo Gonet, o Moraes, através do seu corpo jurídico, né, fez um pedido ao STF, né, pediu 83 dias para apresentar a defesa contra essa denúncia, né, do Paulo Gonet da PGR. Aí o ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do caso, foi lá e recusou. Alexandre de Moraes recusa pedido de Bolsonaro para estender para 83 dias o prazo de apresentar a defesa. Tá aqui a informação. O ministro Alexandre de Moraes do STF rejeitou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para ampliar de 15 para 83 dias o prazo de apresentação da resposta à denúncia da PGR sobre a tentativa do suposto golpe, né, gente? Vamos consertar aqui a matéria, né? Porque não tem nada comprovado. Moraes destacou que não há base legal para a prorrogação solicitada pelos advogados do ex-presidente. Saliente-se ainda que os requerimentos alternativos formulados para a concessão de 83 dias de prazo ou prazo em dobro carecem de qualquer previsão legal, pois a legislação prevê o prazo de 15 dias. Nos termos do artigo tal, ele deu ali a sua justificativa, então o regimento interno do Supremo Tribunal Federal afirmou Moraes na decisão, ele deu ali os seus motivos para rejeitar esse pedido do Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro argumentou que o prazo era insuficiente diante da complexidade do caso, que envolve mais de 100 mil páginas de documentos. No entanto, o ministro reiterou que o prazo estabelecido para a legislação, pela legislação, ou seja, pela lei, deve ser cumprido. Igualmente, carece de previsão legal o requerimento de apresentação da defesa prévia após a manifestação do colaborador, uma vez que ainda não existisse ação penal instaurada, ressaltou o STF, já notificou o Bolsonaro e os demais 33 denunciados pela PGR, que tem até o início de março para apresentar suas defesas. A denúncia contra o ex-presidente e aliados aponta a formação de uma organização, blá, 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 que, segundo os advogados do Bolsonaro, não tem nenhuma prova concreta com relação aí a essa questão. Bom, gente, aí, o Alexandre de Moraes hoje tá virado no giraia, né?